Glória a Deus. O saúde com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Louvamos a Deus por mais um dia em sua presença, desfrutando de plena saúde e também das mais ricas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Quero pedir aos irmãos, por gentileza, vamos ficarmos de pés mais uma vez e vamos fazermos mais uma oração. Como diz os nossos irmãos um pouco mais experientes, eles dizem que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Recline a sua cabeça. Bendito e excelso Deus, queremos agradecer-te nesta noite pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui na tua casa para ouvirmos a tua palavra. Deus, toca no coração e na mente, no corpo físico, por que não dizer do alto da cabeça, a planta dos pés da tua noiva, cada um que adentrou aqui nesta noite, meu Deus, dê saúde física, espiritual, mental, psicológica. Renova, Senhor, as nossas forças, nos restaura, nos restitua, Senhor, aquilo que os anos, Senhor, nos tem tirado. Senhor, a tua noiva que ora, que clama, que intercede, a tua noiva, Senhor, que precisa estar em contato com o teu Espírito, em constante oração, buscando a tua face, para termos mais comunhão contigo. Fale conosco nesta noite, porque precisamos ouvir a tua voz. Eu sei, meu Deus, que em um culto como este, muitos de nós, Senhor, viemos para cá cansados, fatigados, Pai, sem forças para caminhar, sem forças para resistirmos às tentações, mas eu sei que é num culto como este que o Senhor renova, que o Senhor restaura, que o Senhor fortalece. É num culto como este, meu Deus, que eu sei que entramos aqui sem perspectiva alguma, mas o Senhor resolve falar conosco, o Senhor resolve olhar para a nossa causa, para a nossa proposta, pelo porquê estamos aqui, e é por isso que eu te peço, visita o nosso lar. Ó Deus, quantos lares, de quantas famílias a este momento estão, Senhor, com problemas, com dificuldades, Pai, muitas das vezes aos nossos olhos insolúveis, mas eu quero pedir ao Espírito de poder nesta noite, ao Espírito de milagre, de maravilha. Senhor, vai de encontro aos nossos lares, repreenda toda ação do diabo, ó Deus, repreenda toda ação de Satanás, aqueles que têm se levantado contra a tua noiva, a tua igreja, para poder pará-la. Em nome de Jesus, nessa noite eu quero repreender, ó Deus, toda ação de Satanás contra a tua igreja. Senhor, que saiamos daqui mais fortes, mais revigorados, mais fortalecidos, com mais desejo de te servir, de te adorar, de estar na tua presença, para que, ó Deus, a tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, podemos assentar. Glórias ao nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus para sempre. Ainda sentadinhos mesmo, quero pedir-vos para que abram as vossas Bíblias. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Glórias ao nome de Jesus. Todos encontraram, digam amém. Que nos diz assim:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Estávamos estudando um pouco acerca deste versículo que nos relata o livro de Atos dos Apóstolos, acerca dos primeiros passos da igreja primitiva, da igreja de Deus, a primeira igreja, por que não dizer assim? E é bem verdade que dentro do cenário em que o autor ou escritor de Atos dos Apóstolos viu que se encontravam os apóstolos, ele viu-se na necessidade de deixar-nos esse tão riquíssimo versículo para as nossas vidas. Diz a história que o próprio Jesus, ele pediu para que os seus discípulos eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles se reuniram no cenáculo. Quem sabe por vários dias, semanas ou meses, aguardando que o cumprimento da promessa feita a eles por Jesus se cumprisse. E a Bíblia diz que, estando eles orando, de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E diz o texto que cada um se ouviram falar na sua própria língua. E diz a história que ali em Jerusalém estavam homens de várias nações diferentes, reunidos, ouvindo o que os discípulos diziam e também loucos para que se cumprisse a promessa deixada por Jesus. E o mais interessante é que quando os homens da cidade eles ouviram aquela multidão de homens falando no mesmo idioma, sem saberem eles o que estava acontecendo, diz a história que eles ficaram perplexos, atônitos, atemorizados. Então Pedro, vendo a necessidade, ele aumentou a sua voz e chamou para si a atenção, e ele disse: varões galileus, por que estáis tão admirados? O que está acontecendo hoje aqui é nada mais, nada menos do que o profeta Joel profetizou. Ele disse que nos últimos dias Deus derramaria abundantemente do seu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizariam, os vossos jovens teriam revelações e visões, e os vossos velhos sonhariam. E Pedro continua dizendo: a este que enviou do seu Espírito, foi aquele mesmo Jesus que vós crucificastes. Foi aquele mesmo Jesus que, escolhendo um ladrão e salteador para que desfrutasse da liberdade,
mandaram que crucificassem o príncipe das nações. E diz a Bíblia que quando aqueles homens começaram a ouvir Pedro falar acerca do que havia acontecido, eles não só estavam contemplando com seus próprios olhos, como também eles estavam sentindo. Por quê? Porque houve um grande derramar do Espírito de Deus sobre Jerusalém. Os irmãos, aqui alguns devem ter esse tipo de experiência. Quando alguém próximo a nós é curado de uma cura que aos olhos do homem ou para a medicina era completamente impossível, incurável, e a pessoa, uma vez que fora diagnosticada, agora só restara esperar a morte. Mas quando houve-se o resultado de que aquela pessoa foi curada, não somente a pessoa sente aquela alegria, aquele gozo no seu interior, como também os seus familiares, seus amigos, aqueles que ouvem dizer que aquele que estava com câncer, aquele que estava com o vírus do HIV, está curado. Então, quem está próximo é tomado de uma alegria, de um gozo na alma. Por que não dizer que, além de aumentar a nossa fé, também faz com que fiquemos mais convictos, com mais certeza de que realmente o Deus que nos chamou, o Deus que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aqueles homens, vendo tudo o que estava se passando, o milagre que Jesus havia operado, todos falando em línguas, e Pedro vai dizer que não só falaram em línguas, mas também viram-se muitos sinais e muitos prodígios. A cidade foi impregnada com o poder de Deus. Eles participaram de algo jamais visto por eles, ou experimentado por homem algum, após a ascensão de Cristo. E diz a Bíblia que muitos olharam para Pedro e disseram para ele, como um ato de arrependimento: e agora, o que faremos nós? E diz a Bíblia que Pedro, chamando-os ao arrependimento, a confissão de seus pecados, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E Pedro, vendo aqueles homens que haviam se convertido, se arrependido, ele foi ousado ao ponto de dizer que tantos apóstolos que perseveraram em oração e receberam a promessa do derramamento do Espírito, quanto também aqueles quase 3.000 homens, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Pedro, em um de seus discursos ousados e revestidos do poder de Deus, ele também deixou bem claro que o propósito era disseminar não a sua palavra, mas a palavra do Deus que havia lhes ordenado. Quando Pedro diz que a igreja de então perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações, ele estava querendo dizer que a única maneira da noiva de Cristo, da igreja de Deus,
resistir aos problemas, às adversidades, às dificuldades, às perseguições. A única maneira da igreja sobreviver diante do sistema é não abrir mão, é não abandonar os pilares, é não recusar, não rejeitar os marcos que os nossos pais, na fé, nos deixaram. É bem verdade que nos dias de hoje nós vivemos um evangelho, um cristianismo um pouco diferente daquilo que nós aprendemos com os apóstolos, com os nossos pastores e com as igrejas de antigamente. Nós aprendemos que o crente ele deve andar por fé e não por vista. A Bíblia diz que o justo viveria pela fé, e se ele recuasse, a alma de Deus não teria prazer algum nele. É bem verdade que nós, como seres humanos, temos projetos, temos sonhos, nós almejamos muitas coisas, e muitos de nós já alcançamos bastante coisas. Mas é bem verdade também que quando se trata da igreja, da noiva de Cristo, quando se trata do evangelho, do cristianismo, nós não podemos abrir mão daquilo que nós aprendemos outrora. A igreja, ela é movida pela palavra de Deus. A igreja só consegue se locomover, a igreja só consegue andar, a igreja só consegue avançar, a igreja só consegue ter êxito, sucesso, progresso através da palavra de Deus. Eu estava me lembrando que quando Oséias ele nos exorta, nos ensina a que devamos conhecermos e prosseguirmos em conhecermos ao Senhor. Quando Jesus ele nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando Jesus exorta os seus discípulos, falando acerca dos fariseus e dos saduceus, dizendo para eles: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Deus chama Ezequiel para um grande propósito, ele vai dizer: filho do homem, põe-te em pé, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo. Está falando da palavra. E a Bíblia diz que Ezequiel diz: então o comi, e ele se fazia amargo no meu ventre, mas na minha boca era doce como mel. Pedro entendeu que sem a palavra de Deus, a igreja não haveria de subsistir ao que estava por vir, as perseguições, os massacres, tudo quanto Roma fez e investiu para poder matar a igreja. Pedro entendia que sem a palavra de Deus é impossível que nós, a igreja, venhamos sobrevivermos e permanecermos de pés na presença de Deus.
Jesus se reunindo com os seus discípulos, ele vai falar acerca dos dois alicerces. Ele vai dizer: aqui compararei o homem prudente ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, assopraram os ventos e as correntes fortes das águas, e aquela casa permaneceu de pé. E aqui compararei o homem insensato, nércio, tolo, imprudente, ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram os ventos fortes, quando vieram as tempestades, os rios, e bateram com ímpeto contra aquela casa, ela não subsistiu, mas veio a pique e se desfez totalmente. A importância de nós estarmos apegados à palavra de Deus é porque justamente ela vai nos dar subsídios, vai nos encorajar, vai nos fortalecer nos momentos em que mais nós precisarmos, para nós não entrarmos em desespero. Jesus vai reunir os seus discípulos e vai dizer para eles: vós sereis meus discípulos, se a minha palavra estiver em vós. E a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Pedro sabia que haveria de chegar um momento em que ele precisaria usar as palavras que Jesus havia dito para os seus discípulos. Diz a história bíblica que Jesus, chamando os seus discípulos, com um número de aproximadamente 70 homens, olhou dentro dos olhos deles e disse para eles: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão de discípulos, olhando para Jesus, chamando-os para uma responsabilidade, para um compromisso, para um comprometimento maior, vai dizer para Jesus: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E a Bíblia vai dizer que muitos viraram as costas, mas ficaram 12 homens, 12 discípulos. E entre os 12, Jesus vai olhar para eles e vai lhes perguntar: quereis vós também ir-vos? E os discípulos disseram para ele: para onde ou para quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida. Jesus ainda teve coragem, ousadia de olhar para o rosto dos 12, apenas 12 que ficaram, e disse: não ficaram 12 de vós? Mas eu vos digo que assim, um dentre vós. E a Bíblia diz que Judas Iscariote, que haveria de se rebeliar contra eles. A importância de nós conhecermos o Deus da palavra é que no momento em que nós mais precisarmos, nós vamos poder recorrer à palavra, que vai nos servir de base, de alicerce, para que não venhamos ser destruídos, consumidos pelo mundo e pelo sistema. É bem verdade que
depois que ele fala que os discípulos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, o próprio apóstolo vai dizer: se alguém, ou até mesmo um anjo do céu, vier anunciar outro evangelho, além do que eu já tenho falado, que seja anátema, que seja maldito. E depois que Pedro vai anunciar que aqueles homens, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, ele vai falar que também eles perseveravam na comunhão. A importância de nós estarmos em comunhão, o que prova que nós estamos em comunhão é justamente o fato de que a palavra de Deus está em nós. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, verá o Senhor. É bem verdade que a Bíblia diz que Deus é verdadeiro e que nele não há mentira, engano, e que se em nós há luz, se em nós há verdade, também nós devemos andar como ele andou. Quando ele fala da doutrina dos apóstolos e da comunhão que deveria haver entre nós, irmãos, e é aqui que eu quero encerrar nessa noite, ele também vai citar, ele vai falar acerca da perseverança na oração. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E simplesmente um dia ele, por reprovar as obras de Acabe, que estava no trono durante o período em que ele profetizou, com ira, com raiva do governo, da forma que Acabe começou a conduzir o seu reinado, a Bíblia vai dizer que Elias, sujeito às mesmas fraquezas que nós, homem como somos, fadado a erros, Elias vai orar e vai pedir a Deus para que não houvesse chuva. E durante um período de aproximadamente 3 anos e 6 meses, não houve chuva. Houve uma escassez total de chuva. Os céus ficaram cerrados. E quando a coisa estava se agravando muito, diz a Bíblia que o mesmo Elias voltou a orar e pediu a Deus que mandasse ou que fizesse tornar a chover. E a Bíblia diz que pela segunda vez Elias ora e a chuva ela cai sobre a terra, regando-a e fazendo-a frutificar. Falando em oração, eu li também que Daniel, após descobrir que as 70 semanas do cativeiro profetizado por Jeremias havia se passado, ele entendeu que o tempo em que Deus havia estabelecido para que o seu povo voltasse à sua terra natal já havia se cumprido, e o povo ainda estava dentro do exílio. E a Bíblia diz que Daniel se propôs a orar,
a clamar a Deus, a interceder pelo seu povo. E a Bíblia diz que ao cabo de 21 dias de clamor, de intercessão, de pranto, a Bíblia diz que ele se humilhou, cobriu-se de cinza, de pano de saco, e disse: Deus, sede grandioso em misericórdia, em benevolência, em beneficência, perdoa os pecados do seu povo e o faz regressar à sua terra natal. E a Bíblia diz que antes que ele terminasse de orar, o anjo Gabriel se apresentou a ele e disse para ele: homem muito amado, desde o primeiro dia em que depositaste o teu coração para se humilhar perante o teu Deus, as suas palavras, elas são ouvidas. Pedro entendeu, irmãos, que por mais comum que um homem seja, por mais falho, por mais fraco, por mais que esse tecido, esse invólucro humano não tenha valor algum, que a Bíblia diz que o pó ao pó tornará. Ele entendeu que quando nós, através da oração, somos repletos, cheios, transbordantes da graça, da presença e do poder de Deus, nós deixamos de ser os seres humanos, homens e mulheres comuns. E é isso que o diabo tem tentado roubar de nós: esta visão, esta interpretação, esta convicção de que um homem, uma mulher cheio do Espírito pode mudar a situação da sua família, da sua casa, do seu lar, da sua rua, do seu bairro, do seu município, do seu estado, do seu país. É isso que o diabo quer, que você se considere um medíocre, um mísero qualquer ser humano, e fique definhando nas suas lamúrias. Mas Pedro vai nos ensinar que se nós perseverarmos em orar, nós podemos ser alvo de milagres, de coisas sobrenaturais. Nós podemos ser alvo, sim, da presença de Deus, que quando está em nós, faz com que aquilo que é impossível torne-se possível a nós. Faz com que aquilo que é impossível para nós torne-se impossibilidades para as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro termina aquele sermão, com quase 3.000 homens, para encerrarmos, quase a hora nona, ele resolve ir ao templo para poder mais uma vez se encher da presença de Deus. E a Bíblia diz que Pedro, tomado pelo Espírito, quando chega à porta do templo chamado Formosa, ali está também um homem coxo, que todos o conheciam, todos o viam ali pela manhã, quem sabe pela tarde, até no culto à noite, mendigando, pedindo esmola, sem poder se locomover por causa da sua paralisia. E a Bíblia diz que aquele homem, olhando para aqueles dois homens de Deus, disse para Pedro: dá-me uma esmola. E Pedro entendeu, irmãos, que ele podia não portar nem ouro e nem prata, mas ele tinha algo que era superior ao ouro e à prata. Ele tinha algo que o ouro e a prata, que são corruptíveis, não chega nem aos pés, não pode comprar. E ele usou o que ele tinha. A Bíblia diz que Pedro disse para aquele paralítico: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou.
E a Bíblia diz que ele olhou para aquele homem e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele coxo levantou. E mais uma vez a multidão ficou perplexa, porque aquele homem adentrou ao templo com eles. E eles se admiraram, ficaram pasmos mais uma vez. E Pedro, no seu segundo sermão, vai dizer: esse homem é fruto das orações, das intercessões. Pedro entendeu, irmãos, que além da palavra, além de permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, eles perseveravam em oração. Nós, a igreja de Deus, temos perdido muitas batalhas, porque aos nossos olhos naturais as coisas acabaram ficando banalizadas. As coisas acabaram ficando também naturais para nós. Eu olho para a noiva de Cristo hoje e eu fico me perguntando para mim mesmo: aonde estão aquelas mulheres de oração, que quer seja na escola bíblica dominical, num culto de doutrina como este, já havia começado a cultuar em casa, e quando chegava na porta da igreja, já estava falando em línguas estranhas, já estava apertando a mão, abraçando e profetizando. Eu fico me perguntando aonde estão aqueles homens de Deus que sentíamos prazer em estarmos perto deles, porque sabíamos que quando eles abriam a boca, saía uma palavra de renovo, de restauração, uma palavra com bálsamo, como remédio, uma palavra que levantasse o caído, fortalecesse o fraco, animasse o desanimado e sustentasse aqueles que estavam pensando em desistir. Às vezes eu fico me perguntando: Senhor, cadê aqueles homens e aquelas mulheres cujo Espírito de Deus tinha aquela liberdade? Na hora que o Senhor queria, eles se levantavam e falavam aquilo que o Senhor queria que eles falassem. Hoje nós estamos cheios de vontades, hoje nós estamos retrocedendo, acuando, estamos negligenciando a obra, o Espírito. A Bíblia diz: não extingais o Espírito, dê lugar ao Espírito de Deus. E a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Aonde a liberdade do Espírito, quem entra triste sai alegre glorificando a Deus. Aonde há liberdade do Espírito, quem entra problemático, confuso, confundido, pensando em parar, em desistir, sai renovado, transformado, pensando em adorar a Deus, não somente porque sabe que quando começa a adorar, o céu se abre. Quando começa a adorar, o problema vai embora. Quando começa a adorar, as coisas que estavam fora, Deus começa a colocar no lugar. Aos olhos dos homens, aquilo que é impossível, quando há clamor, quando há intercessão, quando há objetivo em adorar a Deus, quando há propósito de servir, o Senhor, Ele entra na causa, o Senhor entra na batalha. Para Deus não tem filha perdida na prostituição, não tem filho perdido no tráfico, não tem filho perdido para o mundo. Para Deus não tem marido no álcool, no vício, nas drogas, na prostituição. Para Deus não tem mulher do coração duro. Quando Ele ora, quando ela ora, Deus transforma coração de pedra em coração de carne e derrama do seu Espírito para poder o homem servi-lo, adorá-lo, estar em sua presença. Eu fico perguntando para mim mesmo: cadê aqueles homens, aquelas mulheres? E pasmem os irmãos, quando somos de oração, quando oramos, o Espírito de Deus, através da oração, Ele torna você persuasivo. E você parece que tem um imã, você atrai pessoas para você. Você para a pessoa naquilo que ela estiver fazendo, para poder dar atenção à sua fala, porque a Bíblia diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando a presença de Deus está na vida de um homem ou de uma mulher, o sistema, o mundo, Satanás e os demônios param. E é isso que Pedro queria que nós entendêssemos, que se nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus,
na comunhão com os nossos irmãos que não pode deixar de existir, no partir do pão e nas orações. Seremos imbatíveis. Não haverão dificuldades, problemas, adversidades, nada vai parar a marcha da igreja. Nada vai tirar a alegria que o Senhor tem colocado no seu coração, no seio da sua família. Nada vai roubar aquilo que o Senhor tem depositado confiantemente na sua mão. Então nesta noite alegre-se por servir a Deus, por estar em sua casa, na sua presença. Alegre-se nessa noite porque o Senhor não somente começou, mas Ele vai fazer aquilo que prometeu que haveria de fazer na sua vida, na sua casa e também na sua família. Que o Senhor em Cristo vos abençoe e que o Espírito de Deus Ele fale melhor ao teu coração. Quero convidar aqui nosso pastor, presidente, pastor Luiz Fernandes. Glória a Jesus.